Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo a gente vai ter uma aula zero sobre anatomia. Se você está começando a estudar anatomia, está um pouco perdido, são muitos termos e você nunca teve contato com isso, eu espero que nesse vídeo você tenha algumas noções para entender os próximos conteúdos. Então, vai funcionar assim. Eu vou apresentar algumas estruturas, a gente vai acompanhar junto, vai tentar repetir os nomes para ir gravando e no final desse vídeo vai ter um quiz e eu vou tentar trazer como se fosse uma prova prática mesmo. Então você vai ter 30 segundos para escrever nos comentários estrutura 1 é isso, estrutura 2 é aquilo, para você começar a ter uma noção como você vai ser avaliado. Fechado? Então vamos lá. Como vocês podem ver, a gente tem aqui um esqueleto, certo? Primeira coisa, aqui a nossa cabeça, essa estrutura aqui se chama crânio, ok? Numa outra aula eu vou trazer as estruturas e os ossos mais delimitados, mas por enquanto, agora no comecinho, entenda essa estrutura como crânio, ok? Se a gente for aqui para baixo, essa estrutura aqui, você vê que é a nossa coluna, certo? A nossa coluna vertebral. Ela está passando por trás dessas outras estruturas aqui, ok? Então, se vocês forem pensar, se olhasse de trás, tudo isso daqui, ó, daqui até aqui, é a nossa coluna vertebral. E ela é composta pelo quê? Pelas vértebras. Então, vocês veem esses espacinhos aqui, como se fossem bloquinhos? Essas são as nossas vértebras. Ok? Tá bom, então temos o crânio, repitam, crânio, e aqui a coluna vertebral, coluna vertebral, certo? Aqui no meio, vocês veem que tem várias estruturas aqui que dão sustentação para vários órgãos importantes, coração, pulmão, enfim. E vamos lá, esse primeiro osso que você vê aqui na frente é o externo, Repitam, externo, ok? Você percebe que entre o externo e aqui os braços, como vocês podem observar, tem várias estruturas aqui circulares, semicirculares, que se ligam aqui. Essas são as costelas, ok? Se a gente for um pouco mais para cima aqui, a gente percebe que o externo se conecta a outra estrutura aqui por um osso bem fininho. Não tem o que a gente chama aqui de saboneteira? Não é saboneteira, se chama clavícula. Então, repitam, clavícula. Esse osso aqui, ok? Se a gente... É que aqui nessa imagem não vai dar para ver muito bem, mas para vocês entenderem, a clavícula ela está conectada ao outro osso que está aqui atrás, que é o que os antigos chamavam de asa ou omoplata, que é a escápula. O nome correto desse osso aqui de trás, escápula. Repitam, escápula. Certo, então você viu a clavícula, ela se conecta aqui com a escápula. Esse osso aqui do meio é o externo. Aqui temos o crânio, coluna vertebral. Agora a gente vai ir mais para a periferia. Coisa importante, que talvez você seja cobrado em algum momento da sua vida. Quando a gente fala dos ossos que estão conectados aqui à coluna, aqui no eixo central, a gente chama de axial. Quando está mais para a lateral, principalmente os membros superiores e inferiores, é o esqueleto apendicular, que está nas periferias, ok? Então vamos lá. A gente viu o externo, a clavícula, a escápula, que está aqui atrás. E esse osso aqui do braço, como que é o nome dele? Húmero. Repitam, húmero. Aqui é o húmero. Aqui a gente tem dois ossos, que é aqui do nosso braço. E para você identificar eles, eu vou usar o macete que me ensinaram quando eu era da graduação. Você tem aqui o seu braço, não tem? Quer dizer, suas mãos. Sua mãozinha aqui. Tem dois ossos aqui. Vocês podem perceber que não é um osso só, são dois. Um se chama una e o outro se chama rádio. Como você vai identificar qual que é qual?
Ok. Acha o polegar. Ah, eu achei. O polegar tá aqui, Yasmin. Ok. Imagina que o polegar é a antena do rádio. Então, esse osso que está mais perto do polegar é o rádio. Ele é o rádio. E o outro é a una. O rádio e a una. E do outro lado, Yasmin, a mesma coisa. Polegar aqui, rádio. E do outro lado é a una. Ok? Tá bom. Então, a gente vai aqui para os membros inferiores. Primeira coisa, tem essa estrutura aqui. Aqui é o osso do quadril, tem vários ossos. Esses que você vê aqui, terminou a coluna vertebral, você vê que tem uma estrutura aqui meio estranha, que tem uns buraquinhos. Esse é o sacro. Repitam, sacro. Esse é o sacro, onde está o cursor apontado. Ok? No osso do quadril, depois a gente vai mostrar outras imagens em outro vídeo, mas tem 3 ossos, isquio, íleo e pubis. Mas, por enquanto, entenda que esse aqui, tirando esse daqui do meio, é o osso do quadril. Joia? Vamos prosseguir. Aqui a gente tem o nosso maior osso, que é o... Tá, você já sabe desse. O fêmur. Esse é o fêmur. Ok? Fêmur de um lado, fêmur do outro, obviamente. Quando a gente desce aqui, temos o fêmur. Aqui no meio tem um ossinho piquititico que se chama patela. Patela. E do outro lado, patela também. Aqui embaixo, você observa também que tem 2 ossos, assim como tinha lá no braço. O rádio e a una, e aqui tem 2. Qual que é o macete para você saber qual que é qual? O osso que está para a lateral, que está para fora, é a fíbula. O osso que está para fora, aqui ó, para fora, é a fíbula. Repitam, fíbula. E o osso que está mais medial é a tíbia. Repitam, tíbia. Tíbia. Ok? Como está muito pequeno, eu não vou entrar em detalhes dos ossos da mão e do pé, porque isso é um pouco mais complexo, mas não se preocupem, vão haver vídeos sobre isso, ok? Então vamos recapitular devagarzinho tudo que a gente viu, para depois a gente ver de novo essas estruturas. A gente tem o crânio externo, essa estrutura toda grandona aqui, coluna vertebral, sacro, ossos do quadril, subindo de novo, externo, clavícula, aqui atrás, escápula, aqui, úmero, rádio, una. Do outro lado, úmero, rádio e una. Aqui, fêmur, fêmur, patela, patela, tíbia, tíbia, fíbula e fíbula. Ok? Então, tenham isso em mente. Tentem repetir, por exemplo, peguem um vídeo, repitam junto comigo, porque isso ajuda muito a memorização. Se você é uma pessoa sinestésica, pegue onde que mais ou menos está o osso, para você ter uma noção sensorial também, porque isso ajuda na sua memória. Fechado? Então, prosseguindo. Olhando as imagens agora em detalhes. O externo. Que osso que é esse? Externo, muito bem. Úmero, úmero, rádio, rádio, una e una, aqui também, sacro, sacro, fêmur, fêmur, tíbia, tíbia, fíbula, fíbula. E aqui a gente vai dificultar um pouquinho. Não que a gente vai dificultar, mas é mais informações. Então, vocês viram que essa estrutura aqui que nos sustenta, digamos assim, é a... Isso mesmo, não tenha vergonha. Coluna vertebral. A
coluna vertebral, ela tem algumas divisões, certo? Então, você vê que tem uma, duas, três grandes divisões, ok? Então, aqui vão ter a coluna é feita pelo quê? Por vértebra, certo? Aqui são as vértebras cervicais, ok? Aqui na parte do pescoço, cervicais. Aqui no meio, torácicas. E aqui embaixo, lombar. Então, não é difícil. Então, pensa até no senso comum, porque vai dar bom. Então, cervicais, torácicas e lombares, certo? Aqui, como vocês podem ver, não tem aquela estrutura que eu mostrei, que são as vértebras. Aqui a gente está olhando no ângulo aqui de frente, certo? Aqui a gente tirou algumas vértebras e colocou de lado para você ver. Então, aqui tem uma vértebra, aqui tem outra e aqui tem uma estrutura no meio. Essa estrutura do meio se chama ânulo fibroso. Ânulo fibroso. Aqui, se vocês forem olhar aqui naquela imagem aqui, a gente pegou as vértebras superiores, fui para trás, ali as cervicais, e a gente colocou aqui para você ver. Por quê? Isso é um conteúdo que cai bastante em prova e é bom você saber. Qual que é a primeira vértebra do corpo humano? Atlas. Atlas. Repita comigo, Atlas. Uma coisa que você não vai esquecer, lembre-se da mitologia grega, que Atlas foi um gigante, um titã, enfim, que foi amaldiçoado a segurar o peso do mundo nas costas. A Atlas meio que faz isso. Então, entenda isso, a primeira é a Atlas. A Atlas é essa daqui, ó, não a que tá com a seta, essa primeira aqui. E essa segunda é a Axis. Atlas, primeira. Segunda, Axis. Ok, vocês conseguem identificar que osso é esse? Esse osso é o húmero. Então, a gente desgrudou ele do resto e tá mostrando aqui pra você. Esse é o húmero. Aqui eu vou pular, depois em outro vídeo eu vou tratar sobre isso, ok? E agora a gente vai para uma parte bem interessante. Eu vou até pegar o meu cronômetro aqui, porque a gente vai simular agora uma prova prática. Então, nas provas práticas de anatomia, geralmente, as universidades que têm laboratório, o que acontece? Pega e colocam bancadas com várias estruturas, colocam uns alfinetinhos e você tem 30 segundos para escrever o que é. Então, a gente vai fazer a dinâmica assim. Eu vou colocar 30 segundos quando aparecer a imagem e você vai colocando assim nos comentários. 1, tracinho, eu acho que é isso. 2, tracinho, eu acho que é isso. Ok? Tente, não fique com vergonha. É normal errar no começo. E lá nos comentários depois eu vou colocar o gabarito certinho. Ok? Fechado? Todo mundo preparado? Ok? Então, vamos lá. Que estrutura é essa? Acabou o tempo. Que estrutura é essa? Estrutura 3.
Estrutura 4. Estrutura 5. Estrutura 6. Estrutura 7. Estrutura 8. Estrutura 9. Estrutura 10. Finalizou o teste, então você confira agora nos comentários como você foi. Bons estudos para você e em caso de dúvida, só mandar nos comentários também, ok? Bons estudos!